Bom dia a todos. Minha área de formação é Sociologia e eu trabalho há muitos anos com a disciplina de Sociologia da Educação, né? Então é uma área que eu penso muito, embora não seja ligado diretamente, estrito sensu à educação, mas como professor a gente acaba tendo que pensar, né? Mas hoje eu gostaria de convidá-los para uma reflexão talvez não tão prática sobre a educação, mas uma reflexão sobre os fundamentos, eu diria assim, os fundamentos dos fundamentos da educação, né? Você sabe que tem os fundamentos da educação, quem é da área estudou as escolas, as correntes, enfim, em todas as épocas, nesses últimos 500 anos, nós tivemos vários momentos em que a educação foi repensada. E o que eu gostaria de trazer a todos é uma reflexão em torno do que está por trás desse repensar a educação, né? Então, veja, eu acho que o núcleo do que nós gostaríamos de trazer é o que a gente chama de visão de mundo. Por trás de toda forma de expressão, de interação social, enfim, todas as formas como a educação se inclui, né, tem uma visão de mundo. Nós temos quem sabe, poderíamos dizer assim, um vício de origem em que na nossa escola, na nossa educação, nesses últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, a filosofia foi completamente banida das escolas. Então, nós não aprendemos a fazer uma reflexão filosófica em torno do conhecimento. Nós passamos a receber informação e processamos essa informação de uma maneira bastante acrítica, porque não tivemos filosofia. E isso, eu diria assim, dificulta muito a nossa compreensão do que seriam esses fundamentos da educação. A filosofia, sinteticamente, pelo menos como eu entendo, é uma reflexão do ser no mundo, né? O ser sendo no mundo, em todas as suas épocas. Então, o ser sendo no mundo, ele se localiza historicamente. O ser humano é um ser localizado historicamente. Ou seja, nós vivemos um tempo e um espaço histórico. O homem se modifica através do tempo e do espaço. Tá? E em cada momento desses, nós desenvolvemos uma visão de mundo. E essa visão de mundo se desdobra em uma visão do outro, ou seja, como é que eu vejo o ser humano, e uma visão de nós mesmos, como nós nos vemos nesse contexto. Então, esse conjunto, ele se desdobra e se sintetiza, por assim dizer, no que nós chamamos de mentalidade. Cada época tem uma mentalidade específica e que permite, por exemplo, que os historiadores delimitem os grandes períodos históricos. Nós estudamos, né, no nosso período escolar, as várias épocas em que a humanidade fez a sua autoexpressão. Então nós tivemos, por exemplo, a Antiguidade, Idade Média, Renascimento, enfim, todas essas classificações que nós vimos na escola. Como é que os historiadores fazem essa classificação? Eles exatamente buscam os elementos que são característicos de uma época e não são característicos de outra. Juntam essas características e transformam isso numa denominação, que na verdade é uma mentalidade dominante, né? Por exemplo, quando nós vivemos na Idade Média, quando a humanidade viveu na Idade Média, nós tínhamos uma visão de mundo baseada no geocentrismo. Quer dizer, a Terra como um centro fixo do universo, onde em torno desse centro toda a vida se desenrolava, né? Então, essa visão de mundo se refletiu, por exemplo, numa organização social extremamente hierarquizada, fixa. Tanto é que o homem medieval, por exemplo, era visto como, por exemplo, o servo, que é a base da sociedade, nascia servo porque naturalmente tinha que ser assim. As classes superiores, ou dominantes, eram os nobres e o clero. Isso era colocado de forma natural. Não havia qualquer expectativa de que alguém pudesse
fazer a chamada mobilidade social, sair da base social e se transformar, por exemplo, num membro da elite. Isso por quê? Porque uma visão de mundo geocêntrica colocava para os contemporâneos da Idade Média uma visão de um mundo estático, que nada muda. Portanto, a nossa visão do outro é de um ser humano que pronto e acabado, e nós mesmos nos vendo assim. Portanto, todo o conhecimento girava em torno dessa concepção. Esse é o fundamento do fundamento. Por exemplo, quando a escolástica começou a inaugurar as primeiras formas de escola formal, que era basicamente para formar o clero, né, aqueles membros que iriam integrar o clero, e a nobreza, parte desse pressuposto, dessa premissa. E traz o quê? Qual era a verdade que era ensinada naquele período? Qual era a verdade? A verdade revelada, não era isso? A verdade é revelada através do campo religioso, interpretada por um grupo clerical e transformada em verdade absoluta. Então, essa verdade passa a compor todo o segmento educacional daquele período. Então, não havia possibilidade, por exemplo, de se fazer reflexão crítica. Não que isso fosse impossível, mas não era aceitável. Inclusive, depois de algum tempo, passou a ser até considerado um crime, né? As chamadas heresias. Qualquer sujeito que começasse a questionar se havia possibilidade de se pensar fora dessa doxa é o trilho, né? Sofria graves constrangimentos. Quando nós chegamos na chamada Alta Idade Média, que ela começa a fazer a decadência, nós convivemos com a chamada Inquisição, que era justamente uma tentativa de segurar a mudança da história. O que é que estava mudando no período entre 1300 e 1600? Era justamente a mentalidade. Quer dizer, a visão de mundo se alterara. Por quê? Porque um sujeito chamado Galileu Galilei, ele surge no cenário histórico e questiona o geocentrismo de forma contundente, porque 100 anos antes já tinha sido questionado por Copérnico, mas tinha ficado numa situação, digamos assim, de espera, porque a mentalidade ainda não estava receptiva. Mas 100 anos depois, quando Galileu surge no cenário, ele vai buscar alguns instrumentos ópticos que tinham sido inventados na Holanda, como por exemplo o telescópio, né, a luneta, e começa a fazer observações do céu e comprova as afirmações de Copérnico. Ele comprova na prática, ele leva algumas pessoas, inclusive algumas autoridades clericais, nas torres de Veneza e começa a mostrar o céu e mostrar que a Terra não era fixa. Quando esse paradigma cai por terra, toda a concepção de sociedade cai por terra. Ela começa a desmoronar. E dentro dessa concepção, evidentemente, está como é que nós vemos o outro e nós mesmos, o processo educacional. E aí surge um novo momento, que vem com o Renascimento, e no Renascimento, novos pensadores fazem o novo arcabouço cultural e conceitual adequado a essa nova visão de mundo, de um universo que não tem um centro fixo. Né? Quando nós tínhamos essa visão de centro fixo, o homem era visto como o único ser no universo. E o clero como representantes, né, do Criador na Terra. Isso era uma visão fixa. Quando isso cai por terra, tudo passa a ser questionado. Então, se liberta o pensamento crítico e começa toda uma caminhada no sentido da diversidade. Né? Para que esse momento novo faça o seu assento em termos históricos e se transforme numa mentalidade, surgem alguns pensadores nesse cenário que vão fazer justamente essa reconceituação. Eles reconstituem um novo arcabouço conceitual e cultural adequado à nova visão de mundo. E aí surge, por exemplo, René Descartes, Isaac Newton, entre outros, e que fazem um assento de um pensamento novo, que depois os historiadores vão chamar de pensamento mecanicista, porque ele estabelece como paradigma um mundo-máquina, o mundo, a realidade, como uma máquina composta de partes que, para ser conhecida,
para estudarmos a realidade, bastava nós separarmos as partes e estudar essas partes em si. E eu só estou sintetizando esse pensamento porque ele é muito mais extenso do que isso, mas eu estou trazendo um pouco desse referencial histórico pelo seguinte: nós todos somos herdeiros dessa mentalidade. Nossa formação ainda é fortemente influenciada pelo mecanicismo. Então, todos nós somos, queira ou não queira, cartesianos newtonianos. Nós vemos o mundo pelos paradigmas trazidos por René Descartes e Isaac Newton, o grande físico. É assim que nós vemos o mundo. E é assim que nós vemos o ser humano, portanto. Pra vocês terem uma ideia, a partir do século XVII, começa, por exemplo, a medicina começa a se desenvolver rapidamente, porque como não estava mais proibido fazer investigações, fazer questionamentos, os cientistas começaram, por exemplo, a dessecar o corpo humano para conhecer o seu funcionamento. Então, pegavam cadáveres, abriam e estudavam parte por parte. Tem até um quadro, uma pintura, que é emblemática dessa época, de Rembrandt, que é um grupo de cientistas em torno de um cadáver que está sendo dissecado. Por que ela é significativa? Porque não era permitido fazer isso. Alguns anos antes, no século XVI, Leonardo da Vinci fazia isso às escondidas. Né? Ele subornava, por exemplo, coveiros do cemitério, conseguia cadáveres e levava para os porões e ficava estudando à noite, à luz de velas, escondido, porque se fosse pego, iria para a fogueira. Então, entre Leonardo da Vinci e essa revolução do pensamento, nós vivemos uma espécie de obscurantismo. Mas a partir do século XVI, isso começou, e com acento mais no século XVII, isso começou a ser rompido. Então, o que aconteceu? Essa visão mecânica do mundo também se refletiu numa visão mecânica do ser humano. A medicina é emblemática nesse sentido, porque hoje nós convivemos com isso. Quando vocês precisam, por exemplo, de uma assistência especializada, médica, vocês têm que procurar lá se é visão, é o oftalmologista, se é problema cardíaco, é o cardiologista, né? Se é digestivo, enfim, essas especialidades todas, rim, é nefrologista, enfim. Cada um pegou um pedacinho como se nós fôssemos uma máquina que pudesse ser desmembrada. E o homem foi literalmente fatiado. Né? O homem-máquina. Nós inauguramos a ideia, a visão de mundo, do outro e de nós mesmos, do homem-máquina. E ainda é a visão dominante. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, viu? Se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade. Essa é a ideia dominante. E, consequentemente, a educação, a visão educacional de como se deve educar as pessoas, principalmente pós-revolução industrial, é fortemente influenciada por isso. Por isso que ela tem um componente extremamente influente, que é a ideia de adestramento educacional. Adestrar o indivíduo para viver em sociedade. Como se você pudesse calibrar o indivíduo como se calibra uma máquina. A visão do homem-máquina é mais ou menos como nós fazemos com os computadores. Nós instalamos um sistema operacional para que ele responda adequadamente, segundo as minhas expectativas. Depois eu vou colocando sistemas acessórios, por exemplo, editor de textos, navegadores de internet, enfim, vou colocando e todas as máquinas tendem a funcionar da mesma forma. Então, esse expectativismo em torno do homem-máquina cria também um expectativismo em torno do processo educacional que tem a capacidade e acredita nessa possibilidade de fazer a moldagem da mentalidade. Isso é muito forte. Talvez a gente não perceba isso porque, como eu disse no início, nós perdemos o referencial filosófico, que nos levaria permanentemente a fazer um questionamento sobre como nós estamos vendo o mundo, o outro e nós mesmos. Como nós não fizemos isso, não estamos fazendo isso, nós passamos a entender que a forma como nós vemos o mundo, o outro e nós mesmos, é a forma natural. É natural. Não é histórico, não é ideológico, é natural.
nem pensamos se existe uma outra forma de vermos as coisas. No entanto, isso evidentemente, como todas as épocas da humanidade, sofre, né, os reveses em face da evolução da humanidade. Então, isso é importante, esse primeiro ponto de vista, que revela as premissas que estão por trás da nossa formação. Então, de certa forma, nós todos somos assim. Temos essa formação. A gente não sabia disso, mas todos são cartesianos, positivistas e newtonianos. Então, nós vemos o mundo assim. Então, imaginem as consequências disso. Por exemplo, se vocês pegarem a história do século XX, vocês vão perceber que grande parte das proposições de organização social, como, por exemplo, regimes políticos, estão baseados nessa visão do homem-máquina. Se não, como um regime, por exemplo, como o regime soviético, acreditaria que seria possível moldar o homem à imagem e semelhança de uma ideologia. De você massificar a sociedade para que ela pensasse de uma determinada forma. O momento mais emblemático dessa visão foi a Revolução Cultural Chinesa, nos anos 60, quando se definiu um modelo de ser humano. Qual é o ser humano perfeito? É esse. Então alguém desenhou um ser humano perfeito. Muito bem. Que sociedade se ajusta a esse ser humano? É a sociedade tal. Sociedade socialista, comunista, ou seja lá o que for. Muito bem. Então vamos construir esse novo homem e essa nova sociedade. O que é que se fez? Primeiro, todos os cidadãos têm que vestir a mesma roupa. E se instituiu um uniforme que todos deveriam usar. Imagine, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Todos usando a mesma roupa. Aquelas túnicas azuis, né, com aquele gorrinho. Quem tivesse qualquer desvio no sentido de usar algo diferente, imediatamente era reprimido. Quem não pensasse de acordo com os dogmas partidários era levado à praça pública e submetido à execração pública. Professores universitários, poetas, escritores, inúmeros, centenas ou até milhares foram levados às praças públicas e levados à humilhação. Depois jogados nos porões das prisões, e muitos não resistiram. Por quê? Porque não se enquadravam nessa concepção. Eram considerados peças defeituosas. É como se fosse um computador que você não consegue formatar a máquina, então ela tem um defeito mecânico ou eletrônico e que não tem que trocar, né? Ela tem que ser eliminada, tem que ser substituída. E foi assim que se constituiu a chamada Revolução Cultural. Então, isso, a gente olha de longe, parece que está distante de nós, mas de certa forma nós somos um pouco assim. Nós tendemos a querer impor às pessoas a nossa forma de ver as coisas. Agora, imaginem a gravidade disso quando nós somos educadores. Me parece que a grande parte de vocês são professores, né? Professoras das primeiras séries. Então imagine a responsabilidade quando você lida com seres humanos em formação. A responsabilidade é muito grande, porque nós podemos deformar as pessoas. Quando nós falamos com adultos, isso é menos grave, porque o adulto já tem uma base, já tem opinião própria, é mais difícil de você criar situações irreversíveis, porque ele já tem uma base. Agora, quando nós trabalhamos com seres em formação, a responsabilidade é muito grande. Eu estava lendo uma reportagem sobre o ensino na Finlândia, né, que tem sido referencial, etc., e a ênfase maior na formação dos educadores na Finlândia são justamente os educadores das primeiras séries. Aqueles que trabalham com as crianças. Todos têm acesso à universidade pública e assim que terminam as graduações, já têm garantido o seu mestrado, porque é exigido o mestrado logo em seguida à graduação, para que ele possa assumir a regência de turmas. Tal é a consciência que eles têm da responsabilidade do educador das séries iniciais. Porque aqui é que está se formando a mentalidade. Então nós podemos formar ou deformar. A minha esposa é pedagoga e ela, quando fazia o curso de graduação,
ela foi fazer a regência, junto com a colega, que era o estágio obrigatório, numa escola pública, eu acho que estadual. E quando chegaram lá para se apresentar, que não me lembro em que período que elas tinham que fazer isso, ela foi recepcionada pela direção, elas as duas, e depois foram dirigidas à sala de aula. Muito bem. Quando elas chegaram na sala de aula, a professora as recebeu, né, apresentou a turma, era uma turma de uns 30, 40 alunos, na faixa dos 10, 12 anos, não me lembro. E aí ela disse assim, e aqueles 4 lá do fundo são os mais fraquinhos. Né? Veja, além da agressão, do constrangimento, por trás disso está uma visão mecanicista. Quer dizer, eles não se enquadram no modelo. Né? A média comportamental que ela achava aceitável, eles estavam fora. E um dos 4 era um menino, que era o que ela mais, quem sabe, implicava. Por quê? Toda vez que ela pedia que fizessem alguma redação, ele escrevia muitos palavrões no texto da redação. E aí eu até comentei com ela e disse assim, pois esse menino, quem sabe, esteja salvo. Quem sabe os outros 3 ou as outras 3 tenham dificuldade no resto da vida, porque se fez um sinal forte, né? Um estigma forte, que às vezes a pessoa nunca mais se liberta desse estigma. Passa a vida toda com a sensação de fracasso, de incompetência, começa as coisas e não termina, tem dificuldade de enfrentar desafios, etc. Esse menino, o que é que ele fazia? Provavelmente com esses palavrões que ele colocava no corpo do texto. Ele estava se defendendo. Não é a melhor forma, mas é a forma que ele entendeu que poderia fazer frente àquela agressão. Né? Então, talvez ele, daqueles 4, consiga sair, quem sabe, ileso daquela situação constrangedora. Quer dizer, eu não culpo aquela professora porque ela está dentro dessa tradição de formação. Ela vem de uma escola, de uma mentalidade. A mentalidade não é formada na escola, a mentalidade pertence à sociedade. Só para nós sintetizarmos, a mentalidade é como se fosse o vetor resultante da interação social. Né? Por exemplo, vamos supor que nós colocássemos aqui um centro, né? um eixo, colocássemos cordas amarradas nesse eixo e cada um pegasse uma ponta dessa corda e eu pedisse que agora cada um puxe para o seu lado. Então imagine, eu estou fazendo uma metáfora, né? Um puxa para cá, o outro puxa para lá, o outro puxa para lá. Então, em função da composição da diversidade de indivíduos, da singularidade de cada um, esse ponto vai se deslocar em alguma direção, que é o chamado vetor resultante. Né? A mentalidade é uma espécie de vetor resultante. Na interação social, nas nossas trocas, na convivência, né? Onde nós estabelecemos as regras de convivência social, nós estabelecemos pontos comuns que compõem a chamada mentalidade. Por exemplo, na antiguidade, era aceitável para a sociedade, para a mentalidade da época, que as pessoas fossem trucidadas nas arenas romanas, nos anfiteatros romanos. Então se faziam aqueles espetáculos nos finais de semana, onde levavam animais ferozes ou gladiadores e que lutavam até a morte para divertir o público. Era o famoso pão e circo. Né? Hoje não se admite mais isso. Mudou o quê? Mudou a mentalidade. Antes as pessoas eram queimadas em praça pública legalmente. Hoje até acontece isso, mas são comportamentos desviantes, não aceitos pela sociedade. Portanto, a mentalidade não tolera mais isso. O que mudou foi a mentalidade. A mentalidade é como se fosse o núcleo da cebola. Se nós descascarmos a cebola, ela tem várias camadas. A mentalidade é aquele núcleo mais central da cebola. Portanto, ela não se mostra. Você não vê a mentalidade, mas ela se revela no quê? Nas práticas sociais. Então, esse é um primeiro momento. Né? É um primeiro momento para que a gente faça uma reflexão em torno de como nós vemos o mundo. Muito bem. Mas a partir do início do século XX, nós passamos por revoluções profundas, vindas principalmente através da física. Os físicos fizeram uma releitura do mundo,
que inauguraram um momento novo que hoje todo mundo fala nesse termo, chamado física quântica. O que significou a física quântica? Foi uma reconceituação de natureza. Aliás, é importante que nós saibamos que toda vez que nós reconceituamos natureza, nós reconceituamos o mundo, o outro e nós mesmos. Então, veja, quando os físicos começaram a indagar sobre a natureza fundamental da realidade, do que as coisas são feitas, e começaram a fazer investigações em torno disso, começaram a compor uma visão atômica, que não é recente, porque ela vem lá dos gregos, mas a composição atômica molecular da matéria passou a ser uma concepção aceita pela ciência. Mas, não satisfeitos com isso, alguns cientistas começaram a investigar a natureza íntima dessa composição molecular. Procurando o quê? Eles queriam respostas sobre o quê? Quais são os tijolinhos fundamentais que compõem as estruturas que nós chamamos de realidade? São bolinhas? São quadradinhos? Como é que são? Se eu amplificar qualquer coisa, né, através de um microscópio ou coisas do gênero, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar corpúsculos indivisíveis que compõem tudo que nós conhecemos, ou eu vou encontrar outra coisa? Por exemplo, um processo ondulatório e não corpuscular. E começaram a fazer investigações. Eu estou resumindo, não foi, o início disso foi com Max Planck, mas ele nem estava investigando isso. Ele investigava a radiação dos corpos e percebeu que havia uma resposta paradoxal para as suas indagações, né? Ele percebeu que, só um parêntese, né? Que quando um elétron mudava de órbita, porque a radiação é a perda de elétrons, né? O elemento perde elétrons, e isso se chama irradiação. Quando um elétron mudava de órbita, que ele ia se desprender desse núcleo, em vez de ele fazer um trajeto dessa órbita para esse, ele desaparecia aqui e aparecia aqui. O que significou isso? Não vamos entrar no mérito da física. Uma nova concepção de realidade. Por quê? Ele descobriu que havia uma descontinuidade na matéria. Porque para nós tudo é contínuo. Nós não conseguimos imaginar que alguma coisa possa desaparecer e aparecer. Se eu quiser me deslocar até aquela porta, eu tenho que percorrer todos os pontos intermediários. Eu não consigo conceber que eu desapareça aqui e apareça ali, né? Pelo menos no nosso imaginário ainda não. Na ficção já se fala em teletransporte, essas coisas todas. Mas no final do século XIX, era inconcebível isso. Ele ficou alguns meses guardando para si aquela angústia, porque ele achava que a experiência estava errada, tinha alguma coisa errada, inclusive com receio de se expor. Então aqui se inaugura um novo momento. Chegou um momento que ele teve que revelar. Não adianta, toda vez que eu faço a experiência, ela se repete. Há uma descontinuidade. E aí outros físicos começaram a fazer a investigação e foram buscar, então, o que é que tem por trás disso? Será que a realidade é composta de pedacinhos ou não? Do que ela é composta? E fizeram algumas experiências e descobriram uma coisa surpreendente, que eu não vou entrar em detalhes, que conforme o instrumento de medida e as perguntas que faziam para esse instrumento, quer dizer, as indagações, ora a realidade mais profunda se revelava corpuscular, ora ondulatória. Quer dizer, mudava o instrumento de medida, mudavam as perguntas, mudava a resposta. A realidade não tinha uma expressão única. E isso levou a uma crise durante alguns anos entre a comunidade acadêmica, principalmente da física. Você não pode. Nós temos uma herança, que é o cartesianismo do mundo máquina, em que as coisas são separadas umas das outras. E tem uma definição, elas existem em si mesmas. Como é que eu posso admitir que a realidade não tem essa existência em si mesma? Ela surge conforme eu pergunto. Vejo isso, eu sei que isso é complexo, é difícil de nós entendermos, mas, de qualquer forma, foi um Deus nos acuda. Porque imagine só, é como se tirasse o chão dos pés da academia. Tudo que nós acreditávamos entrou em colapso.
porque nós acreditamos num mundo sólido. E, no entanto, não é sólido, parece sólido. Então, o que interessa para nós disso tudo, para não nos determos muito aqui, é que ressurge no cenário essa peça importantíssima do conhecimento, o sujeito, nós, o sujeito observador. O objeto que nós observamos não tem uma existência em si mesmo sem a presença do sujeito. O mundo é o que nós dizemos que ele é. Por isso que em cada momento da história, ele aparece para nós de uma certa forma. Não é à toa que no século XIX se faz o acento da chamada filosofia fenomenológica. A fenomenologia traz exatamente essa visão. O mundo é uma aparição para nós. Por que isso é importante? Porque o sujeito reassume o seu papel na história. Ele não é mais um sujeito passivo que recebe informação de fora para dentro e tem que decifrar essa informação, como se ela estivesse pronta. E que se eu não tenho precisão descritiva do que eu estou vendo, a falha está em mim e não no objeto. Quer dizer, as deficiências, digamos assim, analíticas, cognitivas, ficavam a cargo do sujeito, porque a realidade era o que era. Com essas descobertas da física, mostrou-se que a realidade não é o que é, ela é o que nós dizemos que ela é. Então, a grande descoberta, e eu tenho dito isso como sociólogo até, não sei se os físicos concordariam comigo, a grande descoberta desse momento da física, que também aqui temos a teoria da relatividade de Einstein, que é uma outra revolução da mesma envergadura. Não, a maior contribuição, evidentemente, que isso aqui trouxe inovações tecnológicas, esses aparelhos todos que nós temos e que hoje, né, fantasticamente, nós temos resumido aqui tudo aquilo que estava separado: televisão, rádio, máquina de datilografia, enfim, tudo aquilo que estava separado está resumido nesse aparelhinho. Só foi possível em função dessa revolução no conhecimento e que depois se transformou em novas tecnologias. Mas a maior contribuição, no meu entendimento, foi justamente essa: o remembramento do sujeito com a realidade, o ressurgimento do sujeito como um sujeito ativo. Não há realidade sem a consciência. Não há realidade sem a consciência. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: se o sujeito tem uma influência decisiva naquilo que nós descrevemos, nós não somos um único sujeito. Nesta sala, se nós estamos aqui em 15, 20 pessoas, são 15 ou 20 visões diferentes. Nós sabemos hoje que dois indivíduos não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Se eu pedisse a vocês que descrevessem esse objeto aparentemente simples, não há nada simples, em 5 linhas, e pedisse que vocês lessem a redação, nós não teríamos duas respostas idênticas. Nós teríamos respostas semelhantes. Ninguém vai dizer que isso aqui é outra coisa, né? Vai dizer que é um copo d'água, mas a forma como vocês vão se referir é como se vocês se incluíssem no objeto. A sua história de vida, se você está com sede, não está com sede, se você tem o hábito de tomar água, não tem hábito, tudo isso vai se compor com o objeto e vai produzir uma descrição singular. Então nós não temos um único sujeito. Nós temos o sujeito 1, o sujeito 2, o sujeito 3, o sujeito 4, enfim. E nós temos uma única realidade. Será que nós temos uma única realidade? Vamos supor, aqui está a realidade. Eu não sei exatamente o que ela é, mas toda vez que cada um desses indivíduos interage com ela, ela surge entre o que eu imagino que ela seja e como ela realmente aparece para mim. Então, a verdadeira realidade para nós é essa aqui. Não é essa, porque essa nós não sabemos como ela é. Porque ela só se torna realidade quando eu digo que ela é isso ou aquilo. Né? Eu brinco às vezes, antes de alguém dizer que aquela montanha era uma montanha, não estava escrito lá montanha. Alguém fez uma composição crítica em torno daquela expressão natural da natureza e deu um nome montanha, planalto, planície, essas coisas todas. Então passou a ser realidade para nós, mas é uma realidade constituída.
Aqui está a base do pensamento complexo e transdisciplinar. O que é que ele muda em relação aos períodos anteriores? Se eu perguntasse a vocês, o que é que ele muda? O que é que realmente mudou? Veja, eu estou falando de visão de mundo, visão do outro e de nós mesmos. Aqui eu tenho um sujeito passivo, que recebe de fora para dentro a informação e deve processar dentro de determinados cânones. Eu tenho um método, uma metodologia que diz assim: você vai receber essa informação e você vai processá-la assim. Você tem um modelo de processamento. Mas quando eu descubro que o sujeito não é passivo, ele é ativo, né? Ele é um agente em que a relação tem mão dupla, a realidade se mostra a mim, mas eu constituo a realidade no sentido dos significantes e significados. Que vejam, nós estamos nos vendo aqui porque nós temos um aparelho biológico que, em função da luz que reflete a imagem na retina, nós construímos as imagens da mente. Né? Nós vemos as coisas na mente, nós não estamos vendo. A impressão que dá é que nós estamos vendo fora, mas na verdade nós constituímos toda a imagem na mente. Muito bem. Esse é o aparelho biológico, todo mundo vê assim, né? Em condições normais. Mas nós atribuímos significados e significantes ao que nós estamos vendo. Esse conjunto de significados e significantes é que compõe o que nós chamamos de realidade. Nós damos sentido às coisas. Só ver as coisas sem designá-las, conceituá-las, refletir sobre elas, não seriam nada. Quando eu faço essa reflexão, eu crio um conjunto de significantes e significados que compõem a realidade. Então, quando eu descubro que a realidade não existe sem o sujeito, eu não posso mais imaginar que eu, de fora para dentro, eu posso moldar as pessoas. Porque tudo que eu disser, imaginem, por exemplo, o professor falando para os alunos, cada um está fazendo uma percepção singular do que eu estou dizendo e fazendo um processamento também singular. Eu não posso partir da premissa de que, uma vez que eu trouxe o modelo, a teoria, né, o conjunto de informações, todos verão do mesmo jeito. Não. Cada indivíduo, independentemente da idade, veja, eu estou falando do ser humano independentemente da idade, mesmo que tenha 5 anos, tem uma história de vida. Ele veio de uma família, a família tem uma ascendência, sabe, europeia, ou aborígene, nativa, enfim, todos nós somos um conjunto complexo, nós somos uma totalidade aberta. Todos nós. Por que nós somos uma totalidade aberta? Nós somos uma síntese de toda a humanidade, mas num sentido singular. Então eu tenho uma ascendência, portanto eu tenho uma forma de ver o mundo que é própria, minha, que é diferente uns dos outros. Portanto, quando eu olho para cá, eu não vejo da mesma forma que o indivíduo A, B ou C. Eu vejo de uma forma muito singular. É claro que nós vemos de uma forma semelhante, por quê? Porque nós vivemos num mesmo guarda-chuva que é a macrocultura. Nós estamos numa mesma cultura. Nós somos todos brasileiros, né? Ou vivemos aqui no Brasil, portanto nós operamos uma macrocultura brasileira, que tem uma forma própria de ver o mundo, né? Uma forma média, embora cada um veja de uma forma sensivelmente diferente um do outro. Tudo que nos rodeia tem esse padrão. A cultura é uma esfera, tudo fica semelhante. Se vocês forem, por exemplo, numa fronteira seca, lá no Rio Grande do Sul tem Santana do Livramento, de um lado, e do outro lado é Rivera, se eu não me engano, no Uruguai. O que separa é uma avenida. Você atravessou a avenida e está no Uruguai. Mas, no entanto, bastou atravessar a avenida, você já percebe a diferença. Apesar de estarem extremamente contíguas, não haver solução de continuidade, um rio, alguma coisa separando. É como se fosse uma coisa só. Mas como são culturas diferentes, você percebe nas roupas, na arquitetura, no comportamento das pessoas.
Claro que quanto mais próximo da fronteira ali, os povos, mais parecidos eles são, mas não são idênticos. Se você colocasse uma venda e rodopiasse, né, e aí parasse, tirasse a venda, você saberia para que lado você está olhando, se está olhando para o Brasil ou para o Uruguai. Porque é um conjunto que faz uma expressão sistêmica e reflete esse caráter esférico da cultura, né? Então nós singularizamos tudo, todos nós. Então imaginem a educação, como é que ela poderia ser repensada em torno desse novo sujeito. Isso não é novo não, viu? Quem é da área da educação já deve ter ouvido falar em construtivismo. As escolas construtivistas, né? Vygotsky começou isso na Rússia, na antiga União Soviética, depois foi até perseguido pelo stalinismo por isso, porque é incompatível o construtivismo com o stalinismo, com as sociedades totalitárias, porque ele visa exatamente ir ao encontro dessa diversidade que é o indivíduo. O fundamento do construtivismo é mais ou menos assim: como seres humanos nós somos iguais, mas como indivíduos nós somos diferentes. Nós não vemos do mesmo jeito as mesmas coisas, né? Então, não teria condições de prosperar na Rússia. Mas no Ocidente, um grande pensador chamado Jean Piaget faz o assento do construtivismo. Só que até hoje ele tem tido dificuldade de se implementar. Porque ele exige necessariamente que se faça essa revisão do fundamento do fundamento. Não basta só pegar métodos adequados a uma visão construtivista se nós não fizermos essa transição, essa inflexão de uma mentalidade mecanicista para uma mentalidade complexa e transdisciplinar. Primeiro, não há realidade sem a consciência, sem o sujeito. Cada um vê o mundo de uma forma muito particular. Portanto, não existe uma verdade absoluta fora do sujeito. Existe uma verdade sempre constituída pelo sujeito e por todos os sujeitos que compõem o que nós chamamos a cultura. Então, como é que eu posso imaginar que eu transmitindo uma informação no processo educacional, que as pessoas deverão fazer um processamento idêntico? E quando eu for fazer a avaliação, eu tenho o gabarito. E as respostas terão que passar por esse gabarito. É mais ou menos como se fosse a cama na mitologia grega, a cama de Procusto, que quando prendia seus inimigos, ele colocava sobre uma cama. Se fossem mais curtos que a cama, ele esticava. Se fosse mais comprido, ele cortava as extremidades. Isso está na mitologia grega, evidentemente, isso é uma forma metafórica de revelar o que eu estou dizendo, de você querer impor modelos. Então, ainda é forte a nossa concepção educacional de cama de Procusto. Por isso que, às vezes, nós não compreendemos o desinteresse, a evasão escolar, enfim, uma série de coisas que acontecem, que não só por falta de estrutura, mas muito também pela forma como nós trabalhamos o processo educacional. Então, vejam, a transdisciplinaridade, né, a complexidade da transdisciplinaridade é muito mais do que disso que eu estou dizendo. Porque o que eu estou trazendo aqui são os fundamentos. Tem uma literatura vasta hoje sobre isso, né? A grande revolução da física permitiu o pensamento complexo. Por exemplo, os biólogos começaram a fazer um estudo a partir da teoria da informação, que surgiu em 1949. A teoria da informação começou a estudar o processo comunicacional. Como é que a informação se transforma em mensagem, código, etc. E quando os biólogos começaram a fazer o cruzamento de códigos com a teoria da informação, eles descobriram que na natureza tudo se comunica. Porque até então se tinha a ideia de que só o ser humano tinha inventado a comunicação, só o ser humano tinha uma organização social, né, que poderia ser chamada de sociedade. Mesmo as abelhas, as formigas eram consideradas sociedades estáticas, digamos assim,
apenas genéticas, mas só o ser humano era capaz de constituir uma composição complexa, como é a sociedade humana. E descobriram que não, que todos os seres vivos têm um processo comunicacional extremamente complexo, não é de simples compreensão. Todos têm uma expressão onde a comunicação se verifica através de códigos, mensagens, conteúdos, são inteligentes e inteligíveis, todos os seres. Veja, quem tem animais domésticos sabe que, por exemplo, o cão tem o hábito de demarcar território. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz? Faz urina nos cantos, né? Por que ele faz isso? Por que ele usa a urina? Hã? Mas urina tem todo o mesmo cheiro, né? Porque é dele. Para nós, para eles não. A identificação dele vem dele. Isso. A urina, ela tem um feromônio que dá esse cheiro de urina, mas não tem dois iguais. São parecidos, mas não são idênticos. Nós temos dificuldade de identificar porque nós não nos comunicamos mais por esse tipo de elementos químicos, né? Essa comunicação química nós não fazemos mais. Quer dizer, fazemos até na questão da afetiva, essas coisas todas. Mas na comunicação social não é mais feito por isso. Mas o mais interessante não é isso. É como é que ele sabe que aquela assinatura é inconfundível. Que ele poderia, por exemplo, nada impede que ele aprendesse a pegar um galinho de árvore, colocasse entre os dentes e saísse riscando em torno do território para dizer que aquele território era dele. Mas não garantiria a propriedade. Nós, por exemplo, temos que fazer o que para garantir a nossa propriedade? Né? As doutoras, registrar em cartório com 300 carimbos e mesmo assim ainda estamos sujeitos à fraude. O feromônio da urina do animal não tem como fraudar. É a sua impressão digital. Então, o mais surpreendente para os cientistas foi como é que ele sabe disso? Por que ele não escolheu um outro jeito? E sim, uma secreção que é só dele. Embora todos tenham, mas nenhuma é idêntica à outra. Então, vejam, essa descoberta levou a algumas surpresas interessantes para a ciência. Isso se verifica nas plantas. Enfim, não há um elemento na natureza que não tenha essa relação de complexidade. Tudo está interligado. E aí o que eles perceberam? Que apesar das plantas, os animais e os seres humanos serem diferentes esteticamente, tem fundamentos que são os mesmos. Portanto, todos os seres, todos os elementos da natureza se comunicam, a comunicação é complexa, e é extremamente inteligente, porque é inteligível. Quando o cão fez isso, ele está registrando uma mensagem através de um código feromônico, um código que é um feromônio, que ele está dizendo aqui tem dono, e o outro animal da mesma espécie que chega ali, imediatamente faz a decodificação, faz a leitura. Ele sabe que ali tem dono. Né? A gente chama dono, eles não, evidentemente que não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, quem tem animais, eles costumam se roçar na nossa perna, etc. Aí você vai na casa de alguém que tem animal, primeira coisa que ele faz o que é? Vem cheirar a sua calça, porque ele imediatamente identificou o feromônio. Ele sabe que tem invasão do seu território. Ele está tentando descobrir o que é, entender por que está acontecendo aquilo. Pneu de carro, mesma coisa. Estacionou, ele já vem, percebe que tem invasão, vai lá e demarca novamente. Então, todos os seres fazem isso, todos. Portanto, há uma unidade fundamental. Há algo fundamental que organiza todos os sistemas. Isso é o pensamento complexo. Não se via o mundo assim, não se via a realidade assim. Nós vimos as coisas todas separadas. E o homem era visto como uma ilha, cercada de seres vivos por todos os lados. É o chamado homem insular. Quando nós alcançamos o pensamento complexo, com a descoberta da teoria da informação e basicamente do DNA em 1953, nós tivemos que substituir a visão do homem insular pelo homem peninsular.
né? Nós não somos uma ilha. Nós pertencemos ao mesmo continente chamado realidade, natureza, apenas somos uma península. Nós nos diferenciamos um pouco dos demais, mas nessa diferenciação não é de fundamento, não é substantiva. A título de substância, nós somos rigorosamente iguais, por incrível que pareça. Quando o DNA foi decodificado, e mais recentemente o genoma, se descobriu que o genoma do ser humano e o genoma da mosca, da fruta, aquela mosca que pousa nas frutas, é quase idêntico. Só um especialista é capaz de distinguir um e outro. Então, em termos genéticos, nós somos muito parecidos. Mas quando nós vemos a expressão anatômica, estética de uma mosca no ser humano, nada mais diferente. Mas substantivamente, no que diz respeito à composição biológica, nós somos iguais. O DNA, por exemplo, demonstrou, lembram daquelas letrinhas que formam o DNA? Que a gente tinha que ficar decorando, que eu até hoje nunca decorei, é citonina, tiamina, não sei o quê. O que surpreendeu os cientistas é que todos os seres, todos são compostos desses pares, como se fosse uma linguagem binária, assim como os computadores são escritos na forma de 0 e 1, a linguagem binária dos computadores, os programas de computadores são escritos numa linguagem binária, é uma composição de zeros e uns, 0, 0, 0, 1, 1, 1. O que vocês veem na tela do computador, por trás está uma programação binária, pois o ser vivo também tem uma linguagem binária, porque apesar de serem 4 letrinhas, elas sempre se combinam em duplas, portanto é um binário, e está em todos. Nós não nos distinguimos em termos substantivos, no que diz respeito à biologia, a composição biológica, de nenhum outro ser na natureza. Então isso surpreendeu os cientistas. Eu tive a oportunidade de ser aluno de um grande cientista internacional, porque ele é daqui de Curitiba, mas ele inclusive é muito mais conhecido fora do que aqui, que é o Newton Freire Maia, o professor Newton Freire Maia, que às vezes eu pergunto em sala de aula, ninguém sabe quem é. Alguns tem um nome ali onde era o antigo Parque Castelo Branco, vocês são de Colombo? Campo Largo, tá. Que aqui, quem vai para Colombo tem ali o antigo Parque de Exposições, que hoje chama, como é que chama? É um centro Newton Freire Maia, né? Quando eu fui aluno dele, ele já era bem velhinho, ele já faleceu. Tem trabalhos publicados no mundo inteiro, um geneticista. E eu fui num curso de especialização em antropologia, ele veio falar sobre o conceito de raça pela ótica da genética. E ele, muito simpático, muito brilhante, ele tinha se convertido a uma religião e tinha se transformado num fanático religioso, praticamente um fanático religioso, daquele de beijar a mão, de confessar, etc. E a vida toda tinha sido declarado materialista e ateu. Mas no final da vida ele se faz uma conversão radical. E aquilo me intrigou, né? Como é que pode, né? O que faz uma pessoa que tem um alcance tão grande no campo científico se transforme assim num fanatismo religioso? Porque religião é religião, mas o fanatismo é uma coisa assim, parece que até chega a beirar uma certa patologia, né, comportamental. Eu não tinha intimidade com ele para ficar questionando, mas eu deduzi o seguinte: imagine um cientista, um homem inteligente como ele era, quando alcançou essa compreensão e descobriu que na base de todos os seres havia uma composição única, como se tivesse um grande programador que programou todos os seres vivos, porque a assinatura é sempre a mesma em todos os seres vivos, e eu imagino que ele deve ter entrado em crise, porque a ciência ela vai até um ponto, dali para frente ela precisa da filosofia e da religião. Eu não estou falando religião, ordem religiosa, estou falando da concepção religião. O que é religião? É religar-se. Religar-se o quê? A origem. Quando o homem tomou consciência de si mesmo, em algum momento nós tivemos uma autopercepção. O que é autopercepção? O sujeito foi beber água no rio e se olhou no espelho d'água e se identificou como sendo ele. Isso é autopercepção. Se vocês colocarem um cão diante de um espelho, ele não sabe que é ele. Ele olha, às vezes não dá
qualquer atenção, ou às vezes ele pensa que é um outro e avança. Ele não tem consciência de que é ele. Mas uma chimpanzé já sabe. Fizeram um teste, por exemplo, com uma chimpanzé, colocaram uma flor na cabeça e quando colocaram ela diante do espelho, ela olhou imediatamente e levou a mão à cabeça. Ou seja, ela sabia que era ela. Então, quando nós tivemos autopercepção, alcançamos esse estágio, eu imagino que nós começamos a indagar. Quem sou eu? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? E aí começa a olhar em volta, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, quem fez? Então essas indagações são permanentes. Elas estão conosco por toda a nossa existência. Quando a ciência resolveu romper com o campo filosófico e religioso, ela se empobreceu, que foi o cientificismo iluminista do século XVIII e para cá, e que empobreceu a ciência. Qual é o grande prejuízo que trouxe? Como ela não consegue abarcar a totalidade, porque esse triângulo, ciência, filosofia e religião são inseparáveis, né? Esses vértices, ela reduziu a realidade ao mensurável. Passou a ser só a realidade, o mensurável, aquilo que eu consigo medir e pesar. O que eu não consigo medir e pesar não é a realidade, portanto, não pertence ao campo da ciência. Pertence à tradição, à crença, à crendice, etc. Então, quando o Newton Freire Maia chegou no limite que a ciência podia medir e encontrou essa realidade, que não é mensurável, você não tem como medir, mas como que isso é possível? Tudo se resume biologicamente a esses 4 elementos combinados em duplas. Ele entrou num campo desconhecido e quem sabe aí teve remorso, sei lá o que foi, e fez uma inflexão de 180 graus. Né? Independentemente das escolhas que ele fez, é interessante a trajetória e a experiência dele. Né? Ele teve a coragem de assumir isso, porque no mundo acadêmico assumir essas coisas é perigoso, até você cair em descrédito, né? Se cair no ridículo. Mas ele assumiu. Então, essa indagação, ela é permanente. E é o que nós estamos fazendo agora. Quem somos nós? Porque a ciência mecanicista chegou até o que somos nós. DNA, genoma. Mas quando chegou nesse limite, digamos, nessa fronteira biológica, não é final, mas quase final, em vez de trazer respostas definitivas sobre o que nós somos, abriu uma nova janela de indagações. Porque nós nos descobrimos absolutamente idênticos em termos substantivos. E aí começou uma nova indagação. Não é o que nós somos, mas quem nós somos. Então, se nós formos, para encerrar assim e começarmos um diálogo aí, se nós formos chegar a digamos assim, a uma síntese, né? Eu diria que é essa grande indagação. Quem nós somos? Porque, por exemplo, nós não nos diferenciamos em absolutamente nada no que diz respeito à composição biológica em relação aos demais. Mas alguma coisa nos diferencia, que nos faz, né, seres peninsulares. A única coisa que eu posso dizer que nos diferencia dos demais é que nós temos livre-arbítrio. Só. Mas que não é uma diferença estanque, que faz uma muralha. Não. O livre-arbítrio nada mais é do que um caso particular de uma lei maior que todos os seres estão inseridos, que é essa tendência universal de se buscar liberdade. Quando um animal demarca território, ele está traçando um espaço de liberdade. Por quê? Porque geneticamente ele sabe que ele precisa de uma determinada territorialidade para existir e criar a sua prole, ou seja, fazer a preservação da espécie. E nós vamos ver que todos fazem isso. Então, há algo em comum entre nós todos. Todos preservam a vida. Todos, indistintamente, preservam a vida. Mesmo que as cadeias alimentares existam, né? Uma espécie se alimenta da outra, mas isso, além de fazer a sustentação da espécie, faz o equilíbrio do conjunto, porque regula as quantidades. Senão, haveria superpopulação de uma espécie sobre a outra e todos pereceriam. Eu vi um documentário sobre os felinos, os grandes felinos, e até um pouco chocante, porque quando eles atingem uma certa idade,
a maturidade sexual, os leões, por exemplo, eles são expulsos pelos mais velhos. Eles são expulsos do grupo. Então eles saem e vão procurar outros grupos. Quando eles encontram outros grupos, eles imediatamente desafiam os mais velhos e põem para correr aqueles que estão mais claudicantes, aqueles leões mais velhos. Imediatamente eles matam as crias e cruzam com as leoas. Uma nova leva de leõezinhos, de filhotes. Né? Até nos choca, né? Mas não fazem isso por vaidade, por orgulho, coisas do gênero, que não quer assumir o filho dos outros, não. Né? Isso é humano, isso é o livre-arbítrio. Ele faz isso porque ele sabe, entre aspas, que para preservar a vida e a espécie é preciso haver diversificação genética. Por isso que ele é expulso quando ele atinge a maturidade sexual, porque ele não vai fazer cruzamento com as irmãs e com as mães. E quando ele chega lá, ele renova a prole, porque ele está trazendo uma composição genética diferenciada e vai diversificando, e isso fortalece a espécie. Veja, ele não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso com a avó, isso está nele. É uma informação que vem da inteligibilidade que faz toda a gestão da vida. Há uma inteligibilidade. Não vou entrar aqui, né, se é Deus, se não é, isso é fórum íntimo. Mas que há uma inteligibilidade que rege tudo, não resta a menor dúvida. O maior cientista do século XX chama-se Albert Einstein. Sem dúvida, o maior cientista. Ele dizia: o universo é inteligente. A natureza é inteligente. Porque se ela não fosse inteligente, não seria inteligível. Eu não conseguiria compreendê-la. Então, ela é uma expressão inteligente. Né? Então, em síntese, é isso. Né? O que eu deixaria assim como desafio é uma nova visão de mundo e de ser humano. Não dá para olhar para o ser humano e imaginar que ele vê da mesma forma como nós vemos. Quando eu estiver avaliando, como educador, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso imaginar que todas as respostas têm que ser idênticas. Cada um tem um possível, cada um tem uma história de vida, né? Nós compomos uma diversidade. Nós somos uma unidade na diversidade. Quanto mais diversidade, mais forte é a vida. Mais forte é a sociedade, etc. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí nas ruas. Isso é uma expressão da diversidade. Podem ver que não tem uma única bandeira, não tem um líder, não tem discursos. Agora, as instituições, que eu diria assim, que estão em fase de renovação, elas terão que se renovar, estão pretendendo assumir a liderança dessas manifestações. Sindicatos, associações estudantis, etc. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Eles têm um discurso velho e datado. Eles não se renovaram. E essa é a grande maioria dessas pessoas que estão nas ruas, eles querem uma renovação. Eles não sabem exatamente formular como é que é essa renovação, mas eles sabem que o que está aí não nos serve mais. Então é um momento novo, é um momento de afirmação exatamente disso. Não existe uma única bandeira. As gerações atuais não aceitam mais gurus, salvadores e nem bandeiras únicas. Elas estão espalhadas através dessa diversidade. E isso as redes sociais favoreceram muito. São verdadeiras tribos, digamos assim. Cada um acha que tem que melhorar isso, o outro acha que tem que melhorar aquilo, mas nenhuma se sobrepõe à outra. Não tem a bandeira de todas as bandeiras. Isso não se sustentará. Né? O governo tentou sequestrar o movimento e passar a dar uma direção, e deu com os burros na água, com perdão da expressão. Vocês viram em 2 semanas as pesquisas, não sei se viram, a presidente perdeu 27 pontos em 2 semanas. Estava em 57% de aprovação de ótimo e bom, caiu para 30%. 57 para 30%. Não estou criticando e nem apoiando ninguém, não. Estou só fazendo uma constatação de realidade. Ou seja, ela foi mal orientada e achou que poderia sequestrar o movimento e dar uma direção. Ninguém vai dar direção a esse movimento, nesse sentido tradicional que nós imaginamos.
Mas evidentemente que algumas bandeiras serão de interesse comum. Agora se fala muito em reforma política, talvez ela seja uma bandeira que possa vir ao encontro da diversidade, não da unificação, mas da diversidade.